Amigos, este é o programa de estudos do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a autoria do espírito André Luiz. Américo Sucena, de São Paulo, e eu, Orson Peter Carrara, temos feito toda terça-feira uma sequência de episódios para estudar os capítulos da citada obra. Nós estamos hoje no episódio 11, capítulo 11, Notícias do Plano. Enriquecida também esta gravação de estudos com o poema de Ilza Godinho, de Florianópolis, que tem nos oferecido um poema para cada capítulo da obra em referência. É uma satisfação muito grande, queremos agradecer o retorno de vocês ao trabalho que estamos levando a efeito e vamos dar continuidade, pois, com o capítulo 11. No capítulo anterior, André Luiz e Lísias falam sobre os recursos da água que nós estudamos. O capítulo está à disposição. Aqueles que não viram poderão revê-lo no nosso canal. E nós continuamos, então, esse estudo, e André se surpreendendo continuamente com as descobertas, as observações, aos esclarecimentos trazidos por Lísias, está, portanto, ainda dentro de um plano de curiosidade e descobertas. É isso, Américo? Está ele perplexo ainda com as descobertas, né? Por algum tempo o André vai surpreender. Aliás, na obra dele, nos vários livros, são 14 livros que falam da vida no mundo espiritual, tem surpresa a cada instante, porque mesmo que o dia a dia se torne uma coisa normal, como se trata de ajudar pessoas, resolver problemas aqui na crosta ou na vida espiritual, cada pessoa é diferente da outra. Então, tem sempre novidades. Há que aprender com as dificuldades das pessoas para ajudá-las a resolver problemas. Basicamente, os espíritos cuidam disso. Nós vimos que existem serviços administrativos lá no núcleo de Nosso Lar, mas os demais, os que trabalham nas atividades de apoio, ou na própria colônia, ou nas esferas intermediárias entre a crosta e a própria crosta, há serviço diário. Os espíritos influenciam nossas vidas, como está escrito no Livro dos Espíritos, muito mais do que a gente imagina, é o tempo todo. O Lísias tem uma notícia muito confortadora para André, já afirmando no começo do capítulo que ele terá a oportunidade de conhecer as diversas regiões dos serviços da própria colônia. Isso é muito bom, porque ele já sabe que a colônia tem vários ministérios, e o Lísias se refere que são enormes células de trabalho ativo, como disse o Américo agora, referindo-se a essas atividades. Elísias, sempre que podia, o acompanhava. Inclusive afirma que o Clarencio, que o socorreu quando do primeiro socorro, tinha poder para dar ingresso em qualquer dependência. Então, isso deu um ânimo muito grande para André, que se sentia muito à vontade. Ele já não se constrangia mais com a presença de muitos passageiros no veículo que o transportava. E fez uma pergunta instigante. Lísias, você poderia me informar se todas as colônias espirituais, são idênticas a esta? É uma pergunta muito pertinente, Américo. Realmente, é a primeira pergunta de alguém que está espantado já com o núcleo, né? Então, será que tem mais? De fato, tem. Existem colônias espirituais em volta de todo o planeta, nas várias esferas, que é exatamente para receber os que saem aqui da crosta. Claro que tem lugares mais difíceis, menos estruturados, porque a estrutura tem a ver com a organização e com os espíritos mais adiantados. Quanto mais adiantado é o espírito, mais organização tem. Então, a colônia Nosso Lar,
ela foi baseada numa outra colônia, que é citada aí também, que é Alvorada Nova, quando os fundadores da colônia eles tiveram que aprender como é que se fazia em colônias espirituais. Então, aquela estrutura de departamentos de Alvorada Nova foi levada também para a estrutura de Nosso Lar. Só que lá eles mudaram, acharam melhor usar o termo ministério, mas tanto faz, né? É uma questão de vocabulário aí. Mas o fato é que os serviços são divididos. Né? Uma informação muito importante desse capítulo, que é muito agradável de ler para o raciocínio na questão das moradas espirituais ou das colônias espirituais, é o fato da multiplicidade de condições e de características dessas colônias, obedecendo naturalmente a uma lógica natural, obedecendo a um critério natural, porque são múltiplas as condições dos espíritos desencarnados. Todo dia desencarna gente no planeta nas mais diversas condições. Gente perturbada e gente serena, gente saudosa, gente entusiasmada, gente desanimada, gente doente, gente consciente, gente inconsciente, gente de todo jeito, como somos nós, os seres humanos. E, naturalmente, que também desencarnam pessoas perversas, vingativas, como desencarnam pessoas com graves problemas de consciência, como desencarnam pessoas bondosas, generosas, ativas, trabalhadoras, com o coração boníssimo. Quer dizer, Américo, não dá para ficar tudo no mesmo lugar. Não, não dá, não dá. Esse é o mecanismo fantástico da criação. Não existe nada igual a nada. Não? Por exemplo, não tem um grão de areia igual ao outro, Orson. Pode escolher a praia que quiser e pegar 2 grãos que estão próximos ou separados e colocar no microscópio. Eles são semelhantes, mas eles não são iguais. Se a gente pegar uma folha de uma árvore, de um mesmo ramo, de uma mesma espécie, e compararmos a folha, elas são semelhantes, não são iguais. Isso vale para qualquer coisa. Nós citamos, por exemplo, no programa passado, as experiências do Dr. Masaru Emoto, e ele mesmo constatou pessoalmente, ao fazer as fotos da água, não tem um cristal de água que ele fotografou igual a outro. Não tem um igual a outro. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque nós sabemos que na menor partícula de matéria que existe, tem lá um princípio inteligente. E princípios inteligentes, eles são independentes. Tanto é que na física quântica, se um observador observa o fenômeno, as partículas se reconhecem observadas e mudam as suas velocidades de rotação, o famoso spin, ou para a direita ou para a esquerda. Ou seja, na intimidade da matéria, apesar da limitação, porque eles têm que seguir regras rígidas na matéria, não? O átomo tem lá uma constituição relativamente rígida, mas que dentro do espaço em que as partículas se movimentam, há uma certa liberdade. E elas não são iguais, elas são diferentes. Mesmo as partículas de água, elas são umas diferentes da outra. É uma coisa fantástica isso. Não tem ninguém igual a ninguém no planeta e no universo inteiro. Isso é uma coisa fantástica, porque o processo evolutivo ele é diferenciado a partir da largada. Quando você dá a largada para os princípios inteligentes, sabe-se lá onde eles começam, né? Mas está cheio de princípio inteligente aqui na Terra, nós estamos nos utilizando deles. A largada é no mesmo ponto. No instante seguinte, uns saem à frente, outros ficam para trás, e vai por aí afora. Eu gostei da sua expressão, pode procurar em qualquer praia. Pode escolher a praia. Pode escolher a praia. Pode escolher a árvore. Porque, da mesma forma como não existem 2 grãos de areia iguais, também não existem 2 corpos iguais, não existem 2 planetas iguais, não existem 2 pessoas iguais, somos todos imensamente diferentes. Apesar da mesma origem, você falou da largada aí dos princípios inteligentes, e apesar da destinação à perfeição ainda que relativa. Mas é muito fantástico, é realmente maravilhoso pensar nisso, porque também o princípio é válido, não só materialmente falando, mas espiritualmente falando também.
inclusive nas moradas espirituais. Então, são muito variadas as condições de habitação no mundo espiritual, as moradias espirituais são muito variadas. Por isso, Américo, é que nem sempre, quando a gente desencarna, a gente encontra aquele desencarnado que foi antes, pela mesma razão. E a gente pode fazer um exemplo simples, né, Orson? Quantos barbeiros tem numa cidade? Quantos cabeleireiros tem? Né? Você conta lá, 200, em São Paulo deve ter algumas centenas ou milhares. Né? Milhares. Não tem uma casa igual a outra. E elas têm um sistema de funcionamento diferente entre si. Por quê? Porque depende das pessoas que trabalham lá, como são todas diferentes, cada um vai fazer de um jeito. É claro que existem aquelas que se afinam mais. Agora, vamos falar de centro espírita. Em centro espírita é muito comum isso. A pessoa fica muito tempo no centro espírita, vai conhecer outro e não gosta do outro. Ué, mas por quê? Não é um centro espírita? É, mas é diferente. Mesmo que eles sigam as mesmas regras, façam as reuniões mediúnicas segundo critérios kardecianos, é diferente, porque as pessoas são diferentes. Fazer prece, por exemplo, não é igual fazer prece, tanto faz o centro espírita A, B ou C, mas cada um faz prece de um jeito. Américo, inclusive, né? Porque o próprio ambiente é diferente. E se outra dupla for gravar aqui o capítulo 11 do Nosso Lar, vai sair completamente diferente. Completamente diferente. E se a gente gravar esse e depois gravar de novo o mesmo programa, vai sair diferente. O que isso significa, em essência, Américo? Na sua opinião, agora, o Américo mesmo, o engenheiro, o amigo, o que isso significa, Américo? Então, essa é a diversidade do universo. O Criador concebeu o universo desse jeito, não tem como. Ninguém vai fazer nada igual a ninguém, é tudo diferente. É por isso que as empresas hoje, Orson, é engraçado isso. Antigamente, quando alguém se formava, vamos supor na engenharia, numa determinada escola, e aquela escola era de ponta, então tinha empresas que só recebiam engenheiros daquela escola, achando que com isso resolvia o problema. Hoje eles perceberam que engenheiros de escolas diferentes têm visões diferentes do mesmo problema. Então, a diversidade é fantástica, porque permite enxergar um problema que é único de vários ângulos. E só com pessoas que foram treinadas por professores diferentes, com escolas diferentes, laboratórios diferentes, conseguem perceber isso. Isso mudou, ninguém hoje faz questão de receber todo mundo do ITA, da Poli, porque não interessa mais, nós já descobrimos que a diversidade é a grande matéria-prima do universo. E o que cabe também, né, na mediunidade, que essa faculdade de comunicação entre os dois planos, não existem dois médios iguais. Nós estamos nos referindo aqui à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, esse primor na captação mediúnica, né, que não é igual de nenhum outro, quer dizer, cada um com a sua potencialidade. E o mais interessante, Américo, de toda essa diversidade do universo, que nós notamos em todas as coisas materiais, espirituais, moradas físicas, ambientes, tudo que nós já falamos aqui, e tantos outros itens que podem ser adicionados, nós vamos perceber também que na colônia aqui, Nosso Lar, que estamos nos referindo, a instituição é muito rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Esse é um detalhe fundamental aqui. Não há privilégios, não há favores, não há nenhum tipo de preferência. É conquista mesmo, Américo. Conquista, não tem jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro lá. Não tem quem indicou. Você pode até indicar, mas tem que passar nos testes, né? É uma das coisas mais rigorosas. E quanto mais elevado o ministério, mais rigoroso ainda, né? E o André conta aí que ele conheceu, acho que meia dúzia de pessoas que entraram no ministério e foram promovidos, né? Em tantos anos, aliás, não André, mas ele soube de espíritos que... Somente 4, são 4. Isso, eu falei 6, são 4. 4. Ao longo da existência toda do Ministério, desde a fundação, 4 ingressaram, digamos, na carreira, entre aspas, ou carreira. Mas, enfim,
lá é meritocracia o tempo todo. Não tem esse negócio de, eu sou filho de fulano, eu era irmão do Chico, eu era filho do Chico. Não tem conversa. Não tem conversa. Tem que mostrar serviço. Por exemplo, nós vamos conhecer ali, entre os ministros da regeneração, a ministra Veneranda. Ministra Veneranda foi uma personagem da história, a gente vai falar mais dela quando a gente chegar no capítulo. Ela foi uma personagem da história, conhecida, inclusive, e que é servidora em nosso lar. Ela pode não estar reencarnada aqui na Terra, mas está servindo, apesar de ser um espírito de alto nível, ela está servindo lá em nosso lar. E houve uma época em que ela completou na cidade 1 milhão de horas de trabalho. Foi homenageada, claro que ela ficou toda sem graça, ela não queria essa homenagem, os espíritos realmente superiores não fazem questão de homenagem, mas ela foi. Não tanto por ela, acredito que a homenagem foi para mostrar a importância do trabalhador dedicado, que não está fazendo isso para receber homenagens, está fazendo porque precisa fazer, ela está ajudando a colônia. E aqui na sequência, Américo, dos parágrafos do capítulo, o Lísias vai fornecendo ao André Luiz uma noção bem ampliada desses deveres que fazem esses espíritos muito elevados de conquistarem esses espaços, e fala de trabalhos, os deveres do Ministério da Regeneração, por exemplo, ele enquadra como testemunhos pesadíssimos. Os da comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Nos campos de esclarecimento, requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Já o Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. E o de auxílio, as tarefas são laboriosas e complicadas. Quer dizer, esses espíritos vivem numa esfera gigantesca de trabalho e vão se referir lá que as atividades na união divina, nesse ministério, requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Américo, essas questões todas para os espíritos são desafios a serem conquistados, são exercícios de elevação, que vão exigir, naturalmente, renúncia ao egoísmo, vão exigir trabalho desinteressado, esforço continuado. Não é uma tarefa fácil, Américo. Não é. E aí é uma referência ao governador, que é o ser responsável por todo o núcleo, né? Dizendo que ele, por exemplo, ele exige que as pessoas tirem férias. Lá existe férias também. Nós vamos ver um capítulo onde se fala do bônus hora, e existem férias também. Mas, por exemplo, a semana lá, ela não é de segunda a sexta, com sábado e domingo livres. Porque como o corpo perispiritual ele cansa menos, então o serviço é de segunda a sábado, só tem o domingo livre. Mas também tem férias, que é para a pessoa conhecer outras colônias, eventualmente passear em outra esfera. Não vai morar lá, vai só conhecer. Então, isso existe. E o governador, ele evita férias, ele não tem férias, ele não quer saber. E aproveita os dias de domingo, por exemplo, em que a colônia diminui o serviço, para atender o Ministério da Regeneração, que tem subdepartamentos nas esferas intermediárias e na própria crosta. Então, ele dá uma atenção especial nesse dia a essas regiões, auxiliando tarefeiros que estão sob responsabilidade dele, auxiliando as pessoas que estão em tratamento e aqueles que fazem o tratamento desses recém-chegados à vida espiritual, ou que já estão lá há muito tempo, mas precisam de ajuda, né? Que bom conversar sobre tudo isso, né, Américo? Eu, nesse capítulo aqui, nós dois que somos amantes de música, por exemplo, vamos encontrar uma notícia muito boa aí, né? André Luiz, em plena via pública, ele refere-se novamente a melodias atravessando o ar. E há uma referência de que a governadoria chegou à conclusão que a música ajuda no cumprimento das tarefas. A música ela exerce um fascínio sobre as almas, motivando-as, entusiasmando-as, e isso é uma grande realidade mesmo, né, nas questões dos planos superiores ou nesses
planos em que já se conquista alguma noção de superioridade, a presença dessa arte que emana do sentimento. E isso ajuda nos trabalhos, ele percebeu isso, a música constante, né? É claro que numa gradação razoável, né? Com um ritmo que não seja agressivo, né? A música está presente em todas as regiões do nosso lar. Isso lembra um pouco, para quem já foi à Disney, o fato que às vezes você está passeando e você está ouvindo uma trilha sonora de um filme conhecido, de um desenho conhecido. Isso já existe aqui na Terra também, mas não é em todo lugar. Por exemplo, você anda aqui na rua em São Paulo, você não escuta música nenhuma, a não ser que você esteja dentro do carro. É, verdade. Américo, sobre a observação de testemunhos pesadíssimos, isso também abre uma perspectiva de análise, né? Esses testemunhos se referem à renúncia de caprichos, à dedicação plena. Podemos entender assim, não é mesmo? Então, a gente tem um exemplo, porque aqui está bem sintético, né? Ministério Sim, da muito sintético. Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Mas quando a gente estuda obreiros da vida eterna, e temos feito isso nos grupos mediúnicos que a gente tem lá no centro, nós estamos estudando a obra de André Luiz. Por exemplo, na primeira parte do livro Obreiros, que é o quarto da série André Luiz, existe uma casa que é conhecida com o nome de Transitória, que deu nome à Casa Transitória aqui em São Paulo, junto à Marginal TT, ligada à Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é a sua área assistencial, é a sua instituição voltada para os assistidos, para os necessitados. Na vida espiritual, a Casa Transitória, fundada por Fabiano de Cristo, ela tem uma direção, tem um responsável. E essa direção troca todo ano. Então, eu não lembro do nome da outra pessoa, mas quando o André visita pela primeira vez a Casa Transitória, quem está no comando é a irmã Zenóbia. O serviço de tratamento das pessoas que chegam nessa instituição para se harmonizarem é tão difícil que ela fica um ano trabalhando lá e no ano seguinte é outra pessoa. Porque as condições para espíritos mais adiantados é muito difícil suportar aquilo durante muito tempo. Então, uma vez durante o ano inteiro é um dirigente, no outro ano é outro dirigente. Porque o serviço é pesadíssimo. Você imagine um hospital de campanha durante a guerra. Um monte de gente entrando e saindo. O livro fala bastante sobre isso. Como nós vamos chegar a estudar também esse livro aqui no programa do Orson, então nós vamos conhecer mais detalhes a respeito disso. Até porque, Américo, a quantidade de espíritos que chegam diariamente em nosso lar, por exemplo, né, nas mais diversas condições também, exigem dos seus recepcionistas, digamos, dos seus cuidadores, dos seus atendentes, dos seus enfermeiros, dos seus esclarecedores, uma grande dose de compreensão e amor fraterno para compreender as dificuldades que esses espíritos trazem na área psicológica, emocional, espiritual, e vai exigindo-se mesmo, né, um trabalho de fôlego. É preciso desenvolver uma capacidade de renúncia, de entendimento pleno com as carências de irmãos em dificuldade. Orson, eu estou aqui com um site que chama Wordometers. Eu vou colocar na gravação do programa, eu vou colocar o site para que as pessoas entrem. Por exemplo, até agora, aqui no planeta, já nasceram 119 milhões 221.127, 28, 29, 30 pessoas, só nesse ano. Hoje nasceram 243.967, 8, 9, 10, já mudou o número. 240 mil pessoas hoje, até agora. Até agora, 243 mil. Agora 244. É um relógio que ele foi estruturado estatisticamente. Então, esse número fica mudando o tempo todo. De mortes, esse ano, nós tivemos 50 milhões e 50 mil. Esse ano. E hoje foram 102 mil. Então, veja a quantidade de gente entrando e saindo do planeta. Quem entra precisa de ajuda, quem sai precisa também, salvo exceções. Então, é uma quantidade de serviço impressionante.
Isso chega a assustar, né, Américo? Porque é uma quantidade impressionante mesmo, né? É um desafio tremendo, e que exige uma organização, uma direção, um critério, e ainda quando você compreende a lei de amor que rege todo esse processo de evolução, os espíritos responsáveis por essas vidas, pela recepção, encaminhamento, cuidados, etc., precisam estar preparados. Então, e como não pode ir tudo para o mesmo lugar, porque senão você não consegue receber, isso está espalhado no planeta, né? Então, esse site, ele dá, instante a instante, como é que está esse trânsito de gente que está desencarnando e gente que está encarnando. É uma quantidade absurda. E Jesus está no leme, ele sabe tudo que está acontecendo em tempo real, a hora que ele quiser. E ele pede orientações para todos os seus tarefeiros, nos vários níveis da hierarquia espiritual, até chegar aqui no hospital de campanha, no SAMU. Ele sabe tudo o tempo todo. Esses comentários que você fez sobre o número de mortes e nascimentos diariamente, né, a quantidade que desencarnou hoje, ou desencarnou esse ano, etc., me fez abrir uma janelinha aqui do lado, porque você imagina, nós estamos no Brasil. No Brasil, nós falamos o português, apesar de toda a variedade de pronúncia que nós temos num país continental. Então, nós chegaremos numa colônia espiritual onde os atendentes falarão o português, naturalmente. Mas você imagina a quantidade de pessoas desencarnadas nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, no Japão, no dia de hoje, por exemplo. As colônias espirituais terão que ser espíritos que falem o idioma próprio do sujeito. Sim. Por isso que não há saltos, né? Não tem salto. Então, quem desencarna no Japão vai para as esferas espirituais que estão acima do Japão. Acabou. Porque assim você resolve o problema do idioma. Agora, mais para cima, os espíritos já conversam usando não a palavra falada, mas o pensamento. E o pensamento, ele não fala com frases, ele fala com imagens. Então, nós vamos ter que aprender a falar com imagens. Por exemplo, quando eu falo maçã para você, você não escreve no seu cérebro M-A-C cedilha A tio. Você vê a maçã. Ora, quando os espíritos conversam, eu estou falando de espírito de alto nível, eles projetam imagens, né? Que é a imagem de estudo, né? Tem um amigo espiritual que diz, às vezes, uma imagem vale mais do que muitas horas de conversa. Verdade, verdade. Esse capítulo aqui do livro Nosso Lar, claro que cada capítulo tem a sua particularidade, mas aqui faz a gente pensar nessa diversidade do mundo espiritual também. Porque existe uma tendência de quem não raciocina, de quem não estuda, de achar que o mundo espiritual é apenas do mesmo jeito para todos. Mas o mundo espiritual se divide em gradações ao infinito, considerando a diversidade que existe aqui. Estamos só falando do planeta Terra, né? Isso. Em planetas mais atrasados é diferente, em planetas mais evoluídos nem se fala. Né? Nem se fala. Você veja que nós temos indígenas no Brasil. Um indígena desencarnado no Brasil deverá ser acolhido por uma colônia apropriada para o seu estágio de entendimento. Nós temos indígenas no Brasil que já se vestem, participam da vida social, são alfabetizados, etc. Mas nós temos tribos no Brasil sem contato humano ainda. Quer dizer, é uma característica desses habitantes. Então, há referência nesse livro, no capítulo anterior, quando ele falou da fundação de Nosso Lar, os fundadores, que eram portugueses que estavam aqui encarnados no Brasil, logo após o descobrimento, na medida em que foram desencarnando, sentiram a vontade de construir aqui, para não ter que ir para a colônia espiritual lá de Portugal. Então, construíram as primeiras colônias aqui. E encontraram na vida espiritual o silvícola sendo recebido pelos seus antepassados que estavam lá, em tabas, porque eles não tinham conhecimento tecnológico para fazer casa, edifícios, não tinham. Então, eles faziam tabas, usavam construções rudimentares. Que coisa impressionante pensar em tudo isso, o raciocínio vai longe, né? O raciocínio começa a abrir janelas no universo aí de considerações. E aí eu estou pensando aqui, América, que dentro desta colônia Nosso Lar, onde eles se enxergam entre si, onde se veem, onde se encontram e trocam ideias, etc.,
cada espírito que está habitando ali está numa condição própria, específica também, absolutamente individual, apesar do relacionamento com outros. É uma coisa fantástica, né? Só mesmo concebida por uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Só mesmo a inteligência absoluta foi capaz de conceber um mecanismo de alta complexidade. O que mais me impressiona nessa complexidade, Orson, são as leis naturais, que elas controlam absolutamente tudo. E ainda tem o ingrediente do livre-arbítrio e também tem o ingrediente da misericórdia. Então, são mecanismos fantásticos, precisos, que a gente conhece muito pouco. Que bom. E você que está nos assistindo, está gostando? O que está achando da nossa conversa aqui? Eu vou revelar uma coisa para vocês do Américo, viu? Que vocês não sabem, como eu converso com o Américo há muito tempo. O Américo diz que Deus, é uma linguagem figurada, é claro, né? Entre parênteses isso, né? Mas Deus vai curtindo as nossas descobertas. Porque ele quer exatamente que a gente descubra. Ele não aparece. Aliás, não é nem uma pessoa, como a gente imagina. A gente vai descobrindo Deus por essa capacidade fantástica de fazer as coisas como a gente nunca tinha pensado. Ele concebeu tudo que você imaginar já foi concebido. Então, quando algum inventor fala assim, eu inventei um rádio, ou telefone celular, não, você só está copiando. Alguém tinha inventado isso aí. Você só captou. Olha, Américo, tudo isso lembra a alegria de viver, né? De descoberta, essa comparação de que a gente vai descobrindo as coisas e Deus, entre aspas, fica curtindo a gente descobrir e se alegrando com a nossa descoberta. Isso lembra a alegria de viver. E aqui no finalzinho do capítulo, diz que lá em nosso lar, ninguém trabalha sem o estímulo da alegria. Que coisa bonita ler isso aqui. Lá, como eles sentem que tem segurança, tem trabalho, eles não vão desencarnar. Eles trabalham alegres, porque esse é o propósito, e nós temos que trazer esse estado que tem lá aqui para a Terra. Que a Terra será um mundo feliz um dia. Nós temos que conquistar isso. Quanto mais gente conquistar a alegria de trabalhar e de viver, mais rápido a gente torna esse planeta melhor. Olha que conclusão belíssima nesse capítulo 11. A gente fica até sem jeito de encerrar a gravação desta noite. Se quer, eu aperto o botão aqui. Encerro. É uma coisa fantástica conversar sobre essa grandeza trazida pela doutrina espírita, pela mediunidade, por espíritos desse gabarito que nos ensinam, nos propiciam essas viagens de raciocínio e de alegria de viver. Muito obrigado a você. Até a próxima semana com o capítulo 12. Será o episódio 12. Estamos avançando, Américo. É isso aí. Nosso carinho, nosso abraço e até o próximo programa. Tchau.